Curtis olha para as enormes nuvens no céu enquanto toma um banho de chuva, todo confuso, porque na real parece que em vez de água tá caindo óleo de motor. Mas isso é apenas um sonho. Mais tarde ele toma café com a esposa, Samantha, e com a filha deles, a Hannah, que é surda e muda. Ele curte o momento em família antes de sair para o trabalho, que é numa empresa de construção. Já a Samantha, que cuida da Hannah, ainda faz umas costurinhas para vender na feira local todo sábado. No meio da tarde, Samantha tá se divertindo com umas amigas que chegaram em casa com os filhos delas. Uma delas percebe que a Hannah pegou um pedaço de madeira com prego e logo chama a Samantha para correr e impedir. Aí a chuva começa a apertar e os trabalhadores da construção precisam parar o trampo, indo tomar uma cervejinha no bar. Enquanto isso, Samantha tá em casa ensinando a Hannah a sinalizar tempestade e, olhando pela janela, vê a chuva lá fora. Depois de um tempão, Curtis sai com seu amigo querido, o Dert, depois do trabalho. Eles trocam uma ideia e Dert comenta que a vida do Curtis parece estar ótima. Só que Curtis confessa que as coisas nem sempre são tão perfeitas quanto parecem. E a conversa deles é interrompida pela esposa do Dert, que manda ele entrar logo em casa. Curtis, então, vai para casa e verifica a Hannah, enquanto a Samantha fala que a menina ainda tem dificuldade de se conectar com as outras crianças. No dia seguinte, ele tá limpando a bagunça para evitar que a Hannah se machuque de novo, quando uma tempestade aparece e, de repente, um raio cai bem perto. O cachorro da família, o Red, começa a latir feito doido. Curtis, preocupado, vai para perto da Hannah, mas o Red, que estava preso, se solta da corrente e morde o braço dele. Só que quando ele acorda, é tudo um pesadelo. No café da manhã, Curtis ainda fica pensando que o sonho parecia real. E, vendo a Hannah brincando com o Red, ele a afasta do cachorro. Samantha pergunta o que está acontecendo, mas ele perde a paciência, sai de casa sem comer nada e vai trabalhar. Lá, continua distraído, até olhando pro braço durante uma reunião, achando que ainda sente dor. O chefe, Jim, tá puto porque a chuva atrasou tudo e exige que eles recuperem o tempo perdido. Curtis pede uma ajuda pro Dert para pegar uns materiais extras e, enquanto isso, vê um monte de pássaros negros voando estranho. Pergunta pro Dert se ele acha aquilo estranho, mas Dert não percebe nada, porque tá tão focado nas horas extras. Mais tarde, Curtis chega atrasado para a reunião de pais e professores da Hannah e ainda tá todo sujo de lama, já que não teve tempo de tomar banho. Lá, ele aprende mais sobre a linguagem de sinais, mas ainda tá bem perdido porque não passa muito tempo com a Hannah, então não sabe muitas palavras. Quando chove de novo, Curtis corre com a Hannah pro carro, mas a chuva dificulta tudo e eles acabam batendo. Curtis se machuca, mas a Hannah tá bem. De repente, uns homens aparecem, começam a quebrar as janelas e seguram Curtis enquanto tentam pegar a menina. E adivinha? Era outro pesadelo. Ele acorda meio tonto, mas tenta esconder que tá mal. A Samantha fica preocupada, mas ele fala que é só um resfriado e pede pra ela ir à feira com a Hannah. Enquanto ela tá lá, vendendo as coisas, Curtis vai buscar os suprimentos extras do trabalho e começa a construir uma cerca ao redor da casinha do cachorro, trancando o Red lá e se desculpando pelo que aconteceu. Mas ele se distrai e começa a mexer numa porta velha que leva a um abrigo contra a tempestade. Ele encontra a chave e abre, pensando em alguma ideia nova. À noite, Samantha chega contando o que fez na feira e pergunta por que o Red tá lá fora. Curtis dá uma resposta bem vaga e, enquanto ela tenta entender, ele finge que tá distraído vendo as notícias, onde falam de um vazamento de gás que afetou uma família, o que só aumenta a paranoia dele. No dia seguinte, Curtis encontra a Hannah olhando para a tempestade pela janela e, quando chega perto, se assusta com um homem lá fora olhando para eles. Ele pega a Hannah no colo e sai correndo para se esconder, enquanto o homem tenta abrir a porta. De repente, a casa começa a tremer, os objetos flutuam e Curtis tem dificuldade para respirar. Quando tudo cai, ele acorda de outro pesadelo, completamente assustado. E, para piorar, ele molhou a cama. Samantha entra e vê a situação, mas Curtis cobre a bagunça e finge que tá bem. Ele pede o número do médico, mas afasta a Samantha, para que ela não perceba o que aconteceu. Mais tarde, ela sai para a igreja e ele fica com a Hannah. Curtis, então, troca os lençóis e tenta esconder tudo. Depois, leva a Hannah à biblioteca e fica distraindo ela com um livro, enquanto ele procura informações sobre doenças mentais. No caminho de volta, eles param numa mercearia para comprar enlatados e acabam se atrasando pro almoço com a família de Hannah, que não perdoa ele por ter faltado à igreja. De tarde, o Curtis começa a dar uma organizada no abrigo, tirando tudo o que trouxe de comida enlatada para emergências.
Depois, ele se joga nos livros da biblioteca. Mais tarde, finalmente consegue ir ao médico e conta que tá tendo dificuldades para dormir há uns 4 dias. No começo, o médico nem acha que seja grande coisa, mas aí o Curtis admite que tá tendo pesadelos, molhou a cama e ainda sente a dor da mordida do cachorro. Aí o médico resolve receitar uns remédios para ele tomar por uns dias e recomenda que ele procure um psiquiatra em Columbus. Enquanto isso, a Samantha vai na agência de seguros saber sobre a operação para melhorar a audição da Hannah. Para sorte dela, o pedido é aprovado e a operação vai ser 100% coberta, já que o plano de saúde do Curtis é bom demais. No mesmo dia, o Curtis vai à farmácia pegar os remédios e fica surpreso porque não vai precisar pagar muito, graças ao seguro. Aí, à noite, a família se reúne para um jantar maravilhoso e comemora as boas notícias, mas o Curtis não conta nada sobre os remédios. Enquanto isso, a Samantha já começa a planejar as férias, porque agora que o dinheiro não é mais preocupação, tudo fica mais fácil. Na hora de dormir, o Curtis toma o remédio escondido no banheiro. No dia seguinte, ele acorda se sentindo super descansado. E a Samantha até percebe que ele tá com uma cara melhor. Mas no trabalho, ele ainda fica trocando ideia com o DeArt sobre a quantidade certa de comida para um abrigo. E de repente ele começa a ouvir trovões, só que o céu ainda tá claro. Ele pergunta pro DeArt, mas o cara não ouve nada. Aí o Curtis fica nervoso, começa a passar mal e corre até a lixeira para vomitar. Lutando contra um ataque de pânico, ele sai do trabalho e, enquanto dirige, começa a ter dificuldade para respirar. Ele para o carro para tentar se acalmar e depois, mais tranquilo, percebe que tem um lugar vendendo contêineres e compra um para expandir o abrigo. Mais tarde, o Curtis vai visitar a mãe dele, que está agindo de forma estranha porque está bem medicada. Aí ele descobre que ela desenvolveu esquizofrenia paranoide na mesma idade que ele tem agora. Isso deixa ele preocupado, pensando se o mesmo pode estar acontecendo com ele. Ele tenta perguntar algumas coisas, mas a mãe não lembra muito daqueles anos difíceis. Depois, o Curtis liga pro médico para contar que não vai poder ir até Columbus, então pede uma alternativa. À noite, ele começa a calcular quanto custaria transformar o abrigo em um bunker completo, e no dia seguinte, vai ao banco e faz um empréstimo para melhorar a casa, sem contar nada para a esposa e ignorando os avisos do agente. Mais tarde, no trabalho, ele pede ajuda ao DeArt para pegar uns equipamentos e montar o bunker, mesmo sabendo que isso vai contra as regras. O DeArt fica preocupado, mas acaba ajudando. O DeArt pergunta se o Curtis está bem, e ele diz que sim. Depois do trabalho, o Curtis vai ver uma conselheira local e começa a contar todas as teorias malucas que ele tem, com base nas pesquisas que fez. A conselheira explica que, por ser só conselheira, ela não pode diagnosticar nem receitar nada, mas pode conversar com ele e guiá-lo durante essa crise. Ele começa a falar sobre a mãe, que um dia abandonou a família, e como o pai teve que criar ele e o irmão sozinho. Ele também fala dos pesadelos que tem tido. A família então vai para outra reunião escolar, e no caminho de volta, o Curtis para o carro porque tá vendo muitos relâmpagos no céu. Mas a família ainda tá dormindo e ninguém mais reage, o que faz ele ficar mais preocupado com a saúde mental dele. No sábado, enquanto a Samantha e a Hannah estão na feira, o Curtis e o DeArt começam a mexer no abrigo. Quando a Samantha chega e vê tudo o que tá acontecendo, ela surta e começa a discutir com o Curtis. Ela fica ainda mais irritada quando descobre que ele fez um empréstimo e começa a gritar, querendo entender as decisões malucas que ele tem tomado. O Curtis, por sua vez, diz que não tem nada a explicar e sai do quarto para ver a Hannah, deixando a Samantha surtada. À noite, o Curtis toma mais remédios do que deveria. No meio da noite, a Samantha acorda e descobre que o Curtis teve uma convulsão e tá sangrando ao lado dela. Ela corre e chama a ambulância, ignorando ele quando diz que não precisa. Depois que os paramédicos saem, o Curtis finalmente conta tudo para Samantha e jura que tá indo ao conselheiro porque não quer deixar a família como a mãe dele fez. No dia seguinte, o Curtis e a Samantha levam a Hannah para o hospital para um check-up, e a cirurgia dela é marcada para daqui a 6 semanas. No trabalho, o Curtis vai até o chefe e pede para tirar o DeArt da equipe, porque não quer dar ordens para o melhor amigo. O Jim acha isso estranho, mas concorda. Só que ele também dá um toque no Curtis, dizendo que ele tem faltado demais ao trabalho. O Curtis explica que é por causa das visitas médicas da Hannah, mas o Jim dá um aviso. Depois do trabalho, o Curtis vai a uma loja e compra umas máscaras de gás, que acabam saindo bem caras. Enquanto isso, a esposa do DeArt conta para Samantha sobre os rumores que andam rolando sobre o comportamento do Curtis.
Mas a Samantha fica na defensiva e garante que tá tudo bem. Um tempo depois, o Curtis está trabalhando no abrigo quando o irmão dele, o Kyle, aparece, preocupado com as coisas estranhas que ouviu da Samantha. O Kyle fica preocupado com a saúde do Curtis, mas ele insiste que tá tudo bem e pede pro irmão ir visitar a mãe deles. Fica claro que os dois têm uma relação meio tensa. Curtis está quase indo embora e lembra que estava procurando um cachorro. Ele pede pro Kyle levar o Red numa tarde chuvosa e vai pra cozinha, onde encontra a Samantha toda molhada de chuva. Eles se olham por um segundo e antes dela pegar uma faca, ele percebe que é só mais um pesadelo. No café da manhã, Curtis ainda sente a estranheza do pesadelo e quando a Samantha tenta tocar a mão dele, ele se afasta. É quando eles percebem que o Jim tá esperando do lado de fora. Curtis corre até ele e ouve umas notícias bem ruins. Jim descobriu sobre o equipamento que Curtis pegou de maneira ilegal e demite ele na hora, mas diz que ele ainda tem mais 2 semanas de seguro. O Dewart também foi demitido sem pagamento por 2 semanas por ajudar Curtis. Quando Curtis conta tudo pra Samantha, ela fica irritada e dá um tapa nele antes de sair do quarto com a Hannah. Mais tarde, Curtis vai ver a conselheira, mas descobre que ela foi transferida e que tem um novo cara no lugar. O novo conselheiro quer começar tudo do começo, mas Curtis não aguenta mais falar sobre a mãe dele e perder o progresso que fez. Então ele sai sem dizer uma palavra. De volta ao abrigo, Curtis continua trabalhando, enquanto a Samantha segue consertando as roupas dos vizinhos para ganhar um extra. Mas não é o suficiente, e ela acaba pegando as últimas economias que tinha guardado. À noite eles conversam, e Curtis explica que o que aconteceu foi só um pesadelo e segura a mão dela para mostrar que tá tentando. Samantha diz que a viagem à praia vai ter que ser cancelada e que eles vão usar o último cheque de Curtis para cobrir as contas. Ela também vai adiar a cirurgia da Hannah e os dois precisam focar em arrumar emprego. Samantha ainda coloca uma condição. Curtis tem que ir a um psiquiatra de verdade e também ao jantar da escola no fim de semana para ajudar a sair da bolha dele. No evento, Curtis é confrontado pelo Dewart, que o culpa pela suspensão no trabalho. Curtis tenta falar com ele em particular depois, mas Dewart continua reclamando e ainda empurra e soca Curtis. Curtis não aguenta e revida com um chute. Quando tudo parece fora de controle, Curtis explode, joga uma mesa no chão e fala que uma tempestade devastadora está chegando e ninguém está preparado. Depois, ele tem um colapso e Samantha aproveita a chance para levar ele para casa. Algum tempo depois, Curtis vê a Hannah no meio da estrada e corre para pegar ela. Nesse momento, um monte de pássaros aparece voando de maneira estranha no céu e vai em direção a eles. Eles ficam paralisados enquanto os pássaros fazem mais um padrão estranho e depois começam a cair mortos no chão. Assustado, Curtis corre para dentro de casa quando uma sirene começa a tocar. E é aí que ele acorda e percebe que a sirene é de verdade. Tá chovendo muito forte, então Curtis pega a família e corre pro abrigo. Depois de trancar a porta, ele faz todo mundo colocar máscara de oxigênio por precaução e todos adormecem esperando a tempestade passar. Algumas horas depois, Curtis acorda, vai ver a porta e ainda sente que a tempestade tá lá fora. Ele volta a dormir e de manhã, Samantha acorda ele pedindo para abrir a porta porque a tempestade acabou. Curtis discorda, dizendo que ainda consegue ouvir ela. Ele faz Samantha tocar a porta para ver, mas ela não sente nada. Desesperado, Curtis se afasta e se recusa a abrir a porta, oferecendo a chave para Samantha. Ela recusa, dizendo que abrir a porta por ele só ia adiar o problema e que Curtis precisa enfrentar seus medos. Decidido a ser melhor para a família, Curtis reúne coragem e finalmente abre a porta, encontrando um dia ensolarado lá fora. Os vizinhos estão bem e até limpando a bagunça que a tempestade deixou. Um tempo depois, Samantha leva Curtis ao psiquiatra, que começa a medicá-lo e diz que ele precisa de um tempo longe do abrigo. A família tem que tirar alguns dias de folga para descansar, porque Curtis vai precisar ser enviado para uma instalação especializada até se recuperar, o que significa que ele não vai ver a família por um tempo. No dia seguinte, a família está na praia. Curtis e Hannah fazem um castelo de areia, até que Hannah aponta para o mar e faz o sinal de tempestade. Samantha vai até lá e vê que está começando a chover. A família então vê uma tempestade enorme se aproximando, e Curtis olha para Samantha, que confirma com um aceno que também tá vendo. Fica a dúvida se os pesadelos de Curtis eram premonições ou se a doença dele afetou até a esposa. E é assim que o filme O Abrigo termina.